Olá, eu sou Luiz Helena e hoje vou fazer com vocês uma revisão do feudalismo e dos principais motivos do seu declínio. Mundo em transição do feudalismo para a modernidade. Objetivos. Compreender o conceito do processo histórico, suas estruturas de continuidades. Analisar os processos históricos que proporcionaram a passagem do mundo feudal para a modernidade. Compreender as lógicas comerciais, lucros de mercadorias e crescimento das cidades. Crise Idade Média. Vamos testar os conhecimentos sobre o período medieval. As respostas aparecerão nas explicações próximos slides. Número 1. Forma de organização social e econômica predominante na Idade Média. Feudalismo, socialismo, capitalismo. O sistema feudal predominou na Europa, na África, na América. O período medieval foi marcado pela forte influência do budismo, da Igreja Católica, do islamismo. Grande propriedade rural, cujo centro era o castelo. Feudo, vila, cidade. Propriedades terras feudais. Número 5. Propriedades terras feudais. Camponeses, senhores feudais, soldados. Número 6. Trabalho na sociedade feudal era baseado na escravidão, no salário, na divisão. Número 7. Criações da Idade Média. Computadores, aviões, robôs. Universidades, óculos e arcos. Smartphones, carro elétrico, trator. Número 8. Expedições militares que partiam da Europa para combater os muçulmanos a retomar a Terra Santa. Diáspora, cruzadas, romarias. Na Idade Média, a escrita, a leitura, o ensino e o saber estavam subordinados. Senhores feudais, camponeses, a igreja. A Europa feudal passou por mudanças significativas. A partir do século XI, desenvolveram-se importantes inovações técnicas, como da rua, rotação trenal, mudança da forma de treinar o cavalo, aperfeiçoamento, difusão dos moinhos de vento e água, trator, adubação orgânica, moinho industrial, carros de boi, curvas de nível, coletadeiras. No século XIV, na Europa Ocidental, vários acontecimentos contribuíram para uma grave crise. Pode destacar onda migratória, sul de sarampo, elevação das temperaturas, gripe espanhola, grande circulação de insetos, guerra dos 100 anos, peste negra, escassez de alimentos. Processos históricos. Processo histórico contexto do qual acontecimentos em períodos fazem parte. A compreensão dos processos históricos nos ajuda a entender a maneira pela qual múltiplos acontecimentos se relacionam no tempo e no espaço. Historiadores trabalham com períodos de tempo muito longo para facilitar o estudo e o entendimento. Convencionou-se dividir esse tempo em períodos mais curtos, estabelecendo alguns marcos carregados de simbologia. A divisão da história em grandes períodos é uma forma de localizar melhor o tempo e no espaço. Alguns procedimentos, processos históricos não significam que seus resultados podem de um dia para o outro. Nesta aula, vamos fazer uma revisão do feudalismo, sistema de transformação das mudanças que levaram à sua queda. Idade Média, século V ao XI, 436.
Queda do Império Romano, invasões bárbaras, processo de ruralização, formação dos feudos, terra como um bem predominante, autoridade máxima, senhor feudal, autossuficiência, sociedade estamental, camponeses trabalhadores, nobreza guerreira, forte influência da Igreja Católica, comércio fraco, cunhagem da própria moeda, descentralização política, inovações agrícolas, aumento da produtividade, aumento da população, surgimento das feiras, aumento do comércio e atividades artesanais, rotas comerciais marítimas e terrestres, renascimento das cidades, uso de moedas e letras de câmbio, comércio oriente, rotas culturais, surgimento da burguesia, cruzadas, crise do século XIV, enfraquecimento do poder feudal, grandes navegações, reforma contra reforma. Ao século XVI ao XVIII, Idade Moderna, aliança rei-burguesia, formação dos Estados nacionais, grandes navegações, transição, feudalismo, capitalismo. O sistema feudal. No século XI, um bispo da cidade de Lyon, na França, disse que existiam no mundo 3 tipos de homens: os que rezavam, os que guerreavam, os que trabalhavam, e cada um desses grupos deveria exercer uma função. Os clérigos deveriam rezar pela sociedade, os nobres e cavaleiros guerrear para proteger a todos. Os camponeses deveriam trabalhar para produzir alimentos. O feudo, unidade de produção do mundo medieval, onde aconteciam a maior parte das relações sociais. No feudo, havia 2 grupos principais: o feudal e os camponeses. Era autossuficiente, capaz de se manter independente. Divisão das terras feudais: manso senhorial, cultivo vale para o senhor; manso servil, terras cultivadas para servo, para seu sustento; manso comunal, parte do feudo que todos tinham acesso. Características do feudalismo: presença de 3 principais camadas sociais: clero, nobreza, servos, servidão, economia agrícola, relação de vassalagem e suzerania, poder jurídico, político, econômico, concentrado nos senhores feudais, forte influência da Igreja, guerras para obter novas terras. Centro do feudo castelo. A principal função do castelo feudal era a proteção. Todo o feudo se estruturava em torno dele. Igreja Católica, grande possuidora de terras, possuía domínio de leitura da escrita, era detentora do poder espiritual. Mudanças no sistema feudal. A partir do século XI, expansão das áreas de cultivo, desenvolvimento importante de inovações técnicas como charrua, novo modo de girar o cavalo, rotação drenal dos campos, aprimoramento e difusão dos moinhos de vento e de água. Resultados: aumento da produção de alimentos, crescimento da população, estabelecimento de feiras, regulamento do comércio das cidades, maior utilização de moedas, unificação das rotas comerciais marítimas e terrestres, comércio em longa distância, Ocidente e Oriente, Sul e Norte da Europa, cidades do Norte da Europa. As Cruzadas foram expedições de caráter militar, religioso, saídas da Europa para retomar Jerusalém.
sob o controle dos muçulmanos. As cruzadas contribuíram para estabelecer o comércio da Europa com o Oriente. Declínio do feudalismo. Os problemas do sistema feudal se agravaram a partir do século XIV, em função de diversos fatores, como guerra dos 100 anos, peste negra, revoltas camponesas, fuga de camponeses do campo para a cidade, fortalecimento da burguesia aliada ao poder real, enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Conclusão. As transformações ocorridas no final da Idade Média contribuíram para a formação dos Estados modernos, Estados nacionais ou países, grandes navegações, transição para o capitalismo. Por hoje é só. Espero que tenham gostado do assunto. Obrigada pela atenção. Até a próxima.